A palavra de Deus que chega nesse momento ao nosso coração é uma palavra de vida eterna para aqueles que acolheram. Quem é maior entre nós, no reino de Deus? Qual o maior? Me perguntaram a Jesus. Jesus chamou uma criança e deu exemplo. Se vocês não se tornarem, não se converterem e não se tornarem uma criança, vocês nunca entrarão no reino do céu. Quem se abaixa se torna como criança, esse é o maior do reino do céu. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. O primeiro momento desse evangelho de hoje nos chama a atenção para a humildade. Sermos humildes, não querer ser mais do que nós somos na família, na comunidade, no trabalho, no ambiente de trabalho, onde nós estivermos, nós devemos ser sempre pequenos, querendo nos colocar sempre no último lugar. Quem se coloca no último lugar é aquele que entende as coisas do Senhor. Aquele que se exalta não serve para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é feito com humildade, com simplicidade, com amor, né? Como uma criança. Nós temos aqui criança aqui, seu filho? Quantos anos ele tem? 6? Qual é o nome dele? Não, meu filho Gabriel, né, Gabrielzinho? Né? Meu filho chama Gabriel também, viu? Então o Gabrielzinho aqui. O Gabriel é uma criança de 6 anos, uma criança pura. É claro que o Gabriel deve fazer uma estripulia, né? Toda criança faz, normal. E quando o pai ou a mãe dão uma puxadinha de orelha, dá uma sentada nas pernas, faz alguma correção, com certeza o Gabriel fica valente na hora. Chora, foi assim com a gente também, né? Mas logo em seguida está lá abraçando o pai e a mãe, ele não guarda mágoa, não guarda rancor. É isso que Jesus quer dizer para nós, que nós devemos estar sempre prontos para perdoar, para ter uma atitude de criança, não a ingenuidade de uma criança, que nós somos adultos. Quando nós somos adultos, nossa alimentação muda. A criança usa a alimentação mais líquida, vamos dizer assim. Vai crescendo, vai engrossando o alimento, depois passa a comer, mastigar com seus dentinhos, e aí se torna adulto. Com nós comemos tudo que achamos uma boa, né? Então, criança, nesse sentido que está dizendo, é nosso comportamento diante de Deus. Ser humilde, ser manso, ser bom para com todos, ser alegre para com todos. A criança expressa amor, expressa alegria. Que nós também possamos expressar amor e alegria onde nós estivermos, por onde nós chegarmos, que a nossa presença seja uma alegria para as pessoas que nos recepcionam. Então nós precisamos aprender a ser manso e humilde de coração, como Jesus é, e como as crianças são também. E Jesus disse que os anjos das crianças, os anjos de guarda, estão diante de Deus, né? Eles estão sempre diante de Deus, acompanhando aqui na terra a cada uma delas. Aí depois ele passa diante e diz: cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês, os anjos do céu, os anjos deles estão no céu, sempre na presença do meu Pai, né? E o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Jesus não veio buscar as pessoas que estavam já caminhando com o Pai. Ele veio buscar as pessoas que estavam longe do Pai. Aquelas pessoas que, apesar de ser até entendedoras da Sagrada Escritura, mas estavam na contramão da verdade. E ele veio para revelar a verdade para todos nós. Para o povo da época de Israel, para o povo de hoje, para toda a humanidade. Por meio da sua igreja, que é a voz de Jesus aqui na terra. A igreja que ensina a verdade de Jesus, o verdadeiro ensinamento da igreja católica, apostólica romana, que infelizmente está dividida. Nós temos hoje um falso magistério e um verdadeiro magistério. Qual o falso magistério? É o que poda as verdades de Deus e ensina a minha verdade. Aqueles que enlarguecem a porta da igreja, que reformulam a porta da igreja, para que entre todo mundo. Esse é o falso magistério. Mas nós temos o magistério perfeito, que mostra para os seus fiéis a porta estreita, que mostra a cruz para caminhar no dia a dia, né? Porque Jesus veio salvar o que estava perdido. E ele conta uma parábola, ele conta de um homem que tinha 100 ovelhas e uma desapareceu, né? Será que ele não deixa 99 atrás que está perdida? Com certeza, vocês aqui devem criar ovelha, o gado, sei, alguma coisa, o galinho, o peru, seja o que for. Se desaparece um, vocês vão atrás, deixa os que estão ali e vão atrás da vizinhança. Você apareceu lá, você viu uma ovelha minha por aqui, você viu um garrote meu por aqui, saiu do pasto, não é assim que a gente faz? Você tem gado? Assim, Jesus fez essa comparação para dizer que muitos de nós, muitas vezes, estamos perdidos no mundo, né?
Porque a messe é grande e poucos são os pastores bons hoje em dia. Né? Os operários bons são poucos. Então, muitas vezes, as ovelhas estão perdidas, sem orientação, sem conhecer verdadeiramente a vontade de Deus, porque ninguém nunca contou a verdade para eles e para elas. Então, Jesus veio para falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse o Senhor. E a verdade total, Jesus revelou para todos nós, através do seu santo evangelho. Nós precisamos acolher a verdade de Jesus no nosso coração. Nós não podemos viver com meias verdades, enganando um aqui e falando a verdade para outro, falando a verdade para outro e enganando o outro. Aí não serve para Jesus. Tem que ser sim quando for sim e não quando for não. Partindo disso aí vem do maligno. Por isso não podemos dar ouvido às meias verdades de hoje. As propostas enganadoras dos falsos profetas, né? Daqueles que querem iludir as pessoas para ir para as suas igrejas, para as suas religiões fundadas aí pelos homens. Não, vamos ser fiel a Jesus. Não vamos ser Judas hoje, que traiu Jesus, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Infelizmente, hoje Jesus está sendo vendido, nem vendido, está sendo vendido mais, está sendo entregue de graça aos inimigos. Naquele tempo, Judas pegou 30 moedas de prata para entregar Jesus. Hoje tem pastores na igreja de Jesus que está entregando Jesus de graça aos inimigos, ou seja, abrindo as portas para que os inimigos entrem de graça. Só assinam um papelzinho lá, um contrato lá com eles e vem para cá vocês também, vamos nos unir todo mundo. Esquece de que Jesus não é ecumênico. Nunca foi e nunca será ecumênico. Jesus é Deus. E Deus, nós temos que nos adaptar àquilo que Ele nos propõe. O mundo tem que se voltar, tem que se dobrar à palavra de Deus. Não Deus curvar para a vontade do mundo. Não. Deus é Deus. Quem como Deus? Nós não podemos desafiar Deus. E os homens não estão desafiando Deus. As pessoas querem ser católicas da sua maneira, né? De conveniência. Se essa palavra de Jesus aqui está de acordo com o que eu faço, eu vou seguir. Se não, eu vou seguir adiante pelos caminhos. Busca atalhos, né? Sai da igreja, busca facilidades, mas não encontra o céu. Nós temos a liberdade de seguir qualquer seita, de fazer o que nós quisermos fazer. Temos essa liberdade. Porém, para entrar no céu, você vê só uma coisa: a vontade do Pai. E é isso que a gente tem que se esforçar, para fazer a vontade do Pai. Jesus disse, não é dizendo Senhor, Senhor, que vocês vão entrar no reino do céu, mas fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. Lembra que ele disse isso? Então, para entrar no céu, só tem essa condição: fazer a vontade do Pai. É fácil, João, fazer a vontade do Pai? Não. Exige renúncia, existe carregar a cruz no dia a dia. Não a cruz de madeira no ombro que Jesus carregou, já fez isso por nós, mas a cruz do sofrimento que surge na família, da doença, do desemprego, das separações, muitas vezes que não era para acontecer, mas acontece nas famílias também. Casamentos sendo destruídos pelo demônio. Acontece porque as pessoas não vão para a igreja rezar juntos, porque marido e mulher não rezaram juntos. Aí tem o momento da família e destrói as famílias. Né? Então é preciso, Jesus veio para resgatar essas ovelhas que estão desgarradas. E quando há uma ovelha no meio de 100 ovelhas, se uma der ouvido para Jesus e voltar para Ele, lá no céu tem uma grande alegria. Esse pequeno número de pessoas aqui agora, não sei como é que estão a vida de vocês diante de Deus, mas se alguém de vocês estão vivendo distante do sacramento da confissão, está vivendo com mágoa no coração de alguém, está vivendo no adultério, na macumbaria, no espiritismo, nas coisas do mundo errada, saia hoje, dê essa alegria para Jesus. Ele me mandou vir para resgatar vocês para Ele, para que você viva a sua palavra. Nós não precisamos de nada aqui do mundo para ser feliz. Nós precisamos da graça de Deus. É como São Paulo diz, só a graça basta para mim. Tendo a graça de Deus em nós, o resto Ele vai nos dar em acréscimo. É só a gente confiar. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo, disse Jesus. Né? Às vezes nós queremos buscar o reino de Deus, mas queremos buscar o reino do mundo também. Não queremos nos desapegar das coisas mundanas. Tem pessoas que se apegam às coisas fascinantes aqui do mundo, mas são coisas passageiras. Que traz alegria também, mas são alegria passageira. Mas a alegria que Jesus nos oferece com a cruz, com a tribulação, é uma alegria eterna. Após a cruz vem a vitória. Foi assim com ele. Ele morreu na cruz para nos salvar, derramou seu sangue por todos nós. Mas no terceiro dia aconteceu a grande vitória. Os derrotados foi aqueles que se mataram ele. Todos foram derrotados. Mas ele não. Ele venceu a morte. E ele disse para todos nós: coragem, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e quem está com Jesus vencerá também.